um nome que atravessa séculos, gerações e religiões. Mas afinal, quem foi o homem descrito como o libertador do povo hebreu? Herói histórico, personagem simbólico ou apenas uma figura mitológica que ganhou vida no imaginário de milhões de fiéis? Essa pergunta provoca debates intensos entre estudiosos, religiosos e curiosos. E talvez seja justamente essa polêmica que faz a história de Moisés ser tão fascinante. Para entender sua importância, precisamos voltar a tempos remotos, quando o Egito Antigo era a maior potência do mundo conhecido. A Bíblia descreve que os hebreus viviam como escravos, sob o domínio dos faraós. É nesse cenário de opressão que nasce Moisés. Mas até aqui já surge a primeira controvérsia. Teria ele realmente existido? Ou é apenas um símbolo de libertação? A arqueologia ainda não encontrou provas definitivas de sua presença, mas sua influência espiritual é inegável. Segundo o livro do Êxodo, Moisés foi salvo ainda bebê, quando sua mãe o colocou em um cesto nas águas do Nilo, para escapar do decreto do faraó que mandava matar os recém-nascidos hebreus. Ele teria sido encontrado e criado pela filha do faraó, crescendo dentro do palácio como príncipe do Egito. Uma reviravolta dramática que parece saída de um épico cinematográfico. E é claro, gerações depois, essa narrativa inspiraria inclusive filmes de Hollywood. O destino, porém, mudaria quando Moisés, já adulto, presenciou a injustiça contra seu povo e matou um egípcio, fugindo para o deserto. Viveu como pastor até ter a experiência que mudaria sua vida: o encontro com Deus na sarça ardente. Ali, diante de uma chama que queimava sem se consumir, teria recebido a missão de libertar os hebreus da escravidão. Não é intrigante pensar que uma simples visão teria desencadeado uma das maiores histórias da humanidade? A partir daí, a narrativa se torna uma sequência de eventos impressionantes. Moisés confronta o faraó e anuncia as famosas 10 pragas do Egito: sangue nas águas, nuvens de gafanhotos, escuridão e a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. As pragas são descritas como castigos divinos para forçar a libertação dos hebreus. Muitos estudiosos tentaram dar explicações naturais para esses fenômenos. Erupções vulcânicas, pragas de insetos, epidemias seriam milagres ou catástrofes naturais interpretadas como sinais de Deus? Moisés, finalmente, chega o momento mais lembrado da história: a travessia do Mar Vermelho. O povo hebreu, guiado por Moisés, escapa do exército egípcio quando as águas se abrem, permitindo a passagem. Mais uma vez, a arqueologia procura pistas. Teria sido um fenômeno de vento forte empurrando as águas, ou seria apenas uma metáfora de libertação? Seja como for, essa cena permanece uma das imagens mais poderosas da fé. Mas a jornada não termina ali. No deserto, Moisés conduz o povo por 40 anos rumo à terra prometida. É nesse período que recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Esse momento é central não apenas para o judaísmo, mas também para o cristianismo e o islamismo. A ideia de uma lei divina escrita em pedra transformou a maneira como a humanidade pensa sobre moralidade e justiça. Não é curioso como um episódio tão distante ainda molda nossas leis e costumes até hoje? Existem muitas curiosidades que tornam a história de Moisés ainda mais intrigante. Por exemplo, você sabia que seu nome pode ter origem egípcia? O termo Moses significa filho de egípcio antigo e aparece em nomes como Tutmés. Isso reforça
a conexão cultural entre Moisés e o Egito. Outra curiosidade: há versões alternativas fora da Bíblia, que mencionam um líder hebreu no Egito. Como o historiador Flávio Joséfo, que registrou tradições judaicas no século I, esses relatos não provam sua existência, mas mostram como sua figura já era conhecida muito além dos textos sagrados. Também é fascinante pensar em como Moisés é visto por diferentes religiões. Para o judaísmo, é o maior profeta, aquele que conduziu o povo da escravidão à liberdade. Para o cristianismo, é um precursor de Cristo, apontando para a nova aliança. Para o islamismo, é considerado um dos grandes mensageiros de Deus, mencionado mais de 100 vezes no Alcorão. 3 religiões distintas, mas unidas pela figura desse mesmo homem. Não é incrível como uma única história pode atravessar culturas e unir bilhões de pessoas? Claro, não podemos ignorar as polêmicas. Muitos arqueólogos afirmam que não há evidências concretas do êxodo em grande escala, como descrito na Bíblia. Alguns sugerem que, em vez de um evento único e massivo, pode ter havido pequenas migrações de hebreus fugindo do Egito, que, ao longo do tempo, foram transformadas em uma grande saga. Outros acreditam que Moisés talvez seja um personagem composto, resultado de várias histórias orais unidas em um só nome. Isso diminui sua importância ou torna sua figura ainda mais poderosa como mito fundador. Outra curiosidade pouco conhecida é que, segundo a tradição judaica, o local de sua sepultura permanece desconhecido. A Bíblia afirma que ele morreu antes de entrar na Terra Prometida e foi enterrado em lugar secreto por Deus. Esse detalhe enigmático alimenta teorias místicas. Aonde estaria o corpo de Moisés? Por que sua sepultura nunca foi revelada? Seria para evitar que se tornasse objeto de culto? Esse mistério adiciona ainda mais camadas ao personagem. E por fim, há a questão simbólica. Moisés não é apenas um personagem religioso, mas um símbolo universal de liberdade. A ideia de um homem que enfrenta um império poderoso para libertar seu povo ecoou em movimentos sociais, políticos e espirituais ao longo da história. Desde escravos africanos que cantavam sobre cruzar o Jordão, até líderes modernos que se inspiraram em sua coragem. Moisés continua vivo como arquétipo de resistência. A história de Moisés nos convida a refletir: será que o mais importante é provar se ele realmente existiu? Ou é compreender o impacto que sua história tem sobre nós até hoje? O que é mais poderoso? A arqueologia que busca restos no deserto ou a fé que move multidões há mais de 2000 anos? Talvez a resposta esteja no meio do caminho. Não importa se foi homem, mito ou ambos. Moisés representa a eterna busca por liberdade, justiça e fé. E agora eu te pergunto, para você, Moisés foi um personagem histórico real ou apenas um mito que simboliza a luta pela liberdade? Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.